Olá! Então, essa é a nossa última microaula das 4 que nós propusemos para a disciplina de tópicos de literatura brasileira. Eu e o professor Eric, professor Wellington. E nós vamos discutir no início a atualidade do romantismo, levando em consideração a obra que eu estudo no meu mestrado, que é o Rubem Fonseca. Na verdade, eu estudo 10 contos selecionados nos últimos 50 anos. E eu vou me valer da análise do espaço desse conto para discutir coisas relativas à manutenção, levando em consideração as proposições do Cândido e tanto a do Anatole Rosenfeld e do Jacob Ginsburg, para discutir sobre o quanto o contemporâneo se volta em algum nível dentro da obra do Rubem Fonseca. Para a discussão que eu estou propondo hoje, eu vou me valer de 3 coisas. A primeira, uma definição não muito profunda do contemporâneo, levando em consideração a proposição do George Agamben. Vou me valer de características que a gente costuma incutir no que seria romântico. E, obviamente, vou me valer de uma análise de um conto. Eu escolhi Os Pobres e os Pretos, do livro Amálgama de 2013, do Rubem Fonseca, para que a gente discuta e chegue a essa conclusão que eu intento chegar. Vamos lá. Primeiro eu vou falar do contemporâneo. O George Agamben, ele fala que o contemporâneo é aquele que é capaz de, sobre a luz cegante do presente, da realidade empírica, enxergar aquilo que está acontecendo e mergulhar no escuro do presente para escrever. Então, o escritor contemporâneo é aquele que enxerga aquilo que não é muito fácil de ser enxergado na nossa realidade empírica. Vou dar um exemplo. Durante muito tempo, a gente acha que a gente tem noção do tempo em que a gente vive e a gente não tem. A gente está vivendo um tempo pandêmico, não é novidade para ninguém. E várias coisas estão acontecendo, não só um tempo pandêmico, mas um tempo possivelmente fascista, possivelmente problemático. Nesse sentido, a gente não tem, e eu me incluo nesse balaio, espero que um dia eu consiga ser mais contemporânea do que eu sou, mas a gente não tem, dentro de tudo que acontece à nossa volta, e dentro de todos os mecanismos de controle que a gente sujeito durante toda a nossa existência nesse planeta, a gente não tem a noção ou consciência de alguns acontecimentos. O que acontece? Alguns escritores, eles são capazes, de uma forma ou de outra, de desenvolver e enxergar coisas que nós, dentro dessa realidade, que por vezes nos sufoca, dentro dessas contingências que nos limitam e nos determinam, enxergar o que está acontecendo, que no caso o Ricardo Lísias faz isso de forma exímia, o Rubem Fonseca fez isso, ou o Inácio de Loyola Brandão, a Conceição Evaristo, e várias outras pessoas, ou a Helena Morley com Vida de Menina, colocando os problemas da adolescência como um plano de um plano de fundo para uma discussão muito pertinente numa Minas Gerais colonial e afins. Então é muito importante a gente entender que é aquele que está no próprio tempo, mas enxerga o próprio tempo em si. Então o sujeito contemporâneo ele tem esse ímpeto de enxergar. Mas isso vai dentro da nossa literatura. O Carl Erich Schoellhammer, nunca sei falar o nome dele, o Schoellhammer, não sei mesmo, ele fala que a gente entende como contemporâneo as produções depois da década de 60, dentro das caixinhas bem divididinhas. Então, pensando mais ou menos no crivo do Schoellhammer e levando em consideração a proposição do Agamben, as produções contemporâneas elas se voltam para algumas contingências, algumas coisas que acontecem no real, e é um nível de engajamento, de expor esse real, de enxergar esse real. Engajamento também é outro termo, na verdade esse é um termo adorniano, mas é um termo que casa bastante com as proposições do Agamben. Pensando nisso, a gente vai voltar lá no romantismo.
Lembra que a gente estava discutindo sobre que o romantismo era aquela propagação de um ideário, de uma ideia burguesa. E nesse crivo, por exemplo, isso tem um quê de valor, de genialidade. Então, como é uma disseminação de um método de vida burguês, o valor é uma pré-determinação. Então, lembra que eu falei que tinham 3 características que eram que eu gostaria de enfatizar para que a gente entendesse um crivo dessa realidade? Então, o valor. E esse valor entra na questão de genialidade, de originalidade, de identidade, de individualismo e de todas as características de valor, de ser valorizado. Aquele desassossego, aquela melancolia e aquela revolta. Então, a fuga, o egocentrismo, o super emocional, a busca para fora de si, essas relações entre Deus e religiosidade tem uma quebra, então ser voltado para o homem, mas a busca daquilo que existe fora dele, para buscar esse lugar de desassossego, uma felicidade que não existe, uma busca de algo perfeito e intocado pelos males desse mundo. Dentro de toda essa construção, tem então esse preceito de melancolia, de tristeza, que evoca a questão da morte, a fuga da morte, a fuga para a natureza, a fuga do passado, a idealização do real, porque o real é insuficiente e não satisfatório, porque é torturante. Então, todas essas coisas e essa tortura. E esse personagem que é melancólico, que ele está sofrendo, que a existência dele é dolorida. Isso fica muito claro dentro de uns preceitos românticos. Se a gente for pensar numa amplitude, num enquadramento meio de caixinha mesmo, para a gente ter uma base de argumento nesse caso. Nesse caso, e vai ainda em direção a uma tríade de preocupação que é gerada. Então, uma tríade de preocupação, por exemplo, com amor, Deus e nação, que, a partir do momento que socialmente o nosso real não precisa mais dessa difusão, isso já não existe mais. Mas essa construção já existe de alguma forma. Então, o romântico, aquele romântico, ele vê as coisas do mundo sobre um crivo muito subjetivo, porque agora o eu, o acúmulo para mim, o meu valor, a minha produção, eu tinha que produzir, tinha que me sustentar, Então, aquela sensação de tanto melancolia, do não coletivo, da individualidade, ela entra em choque, porque existia uma tríade que sustentava a busca pela nação, a busca que até hoje ainda é muito buscada, se a gente for parar para pensar, né? A igualdade, fraternidade, liberdade, todas essas coisas, esses ideais iluministas que abriram a ideia de romântico, ela acaba sendo evocada. Em relação a isso, tanto Deus e o religioso e o que vem a mais, em relação a isso, acaba sendo palpável e encontrável de alguma forma, uma busca por alguma coisa que nos salve dessa realidade, e o amor, então aquilo que nos aliena. E isso é uma difusão obviamente capitalista, e ser capitalista é romântica. E esse é um argumento que eu sempre defendo e continuarei defendendo. Enquanto a gente viver nesse sistema econômico, os nossos pensamentos e nossas atitudes serão guiadas por um pensamento necessariamente romântico, às vezes exacerbado, às vezes obliterado, mas vai ser. Pensando ainda nesse sentido, eu vou projetar aqui para vocês um conto do Fonseca. Eu vou ler o conto. Eu grifei algumas partes que se voltam especificamente para o espaço e eu gostaria de discutir essas partes. Então, vamos lá? Isso. Então, o conto chama Os Pobres e os Ricos, do livro Amálgama, de 2013. Bola 7 bateu na porta da minha casa. Minha casa porra nenhuma, meu barraco. Nem meu barraco é. Eu alugo essa merda. Fica no alto do morro e lá embaixo eu vejo as casas dos bacanas todas iluminadas.
Os putos dão festas todos os dias. O dinheiro está sobrando. E eu tenho ódio deles. Tenho ódio de todos os ricos. Todo mundo odeia os ricos. E eu jogo pedra na casa dos putos. Mas as pedras não chegam lá. Eu sou raquítico. Sempre comi mal. Não tive peito de mãe para mamar. E no abrigo, só tomava pela metade uma espécie de sopa de massa. E o Bola 7 bateu na porta do barraco e entrou, todo curvado, carregando um embrulho e disse, gaguejando, ele tinha antigamente o apelido de Gaguinho, mas depois de matar 3 que o chamaram de Gaguinho, ninguém mais teve coragem de chamar o Bola 7 de Gaguinho. Mas ser chamado de Bola 7, ele não se incomodava. Ele é um fodão na mesa de sinuca e eu também jogo, mas sou um perna de pau. Sou nervoso quando vejo as bolas na mesa. A branca tacadeira, tenho medo de esquecer o valor dela. Fico repetindo para mim mesmo. Vermelho 1 ponto, amarela 2, verde 3, marrom 4, azul 5, rosa 6, a preta 7, o bola 7 era preto retinto, igual o bola 7 da mesa. Mas eu fico nervoso e começo a fazer merda na tacadeira e encaçapa a bola errada. E sou castigado e me fudo em copas. E o Bola 7 me disse, abrindo o embrulho que carregava, vou deixar essa joia com você. Aqui os homens não dão as caras. Você tem ficha limpa. Venho apanhar quando a barra estiver limpa. E me mostrou uma espécie de carambina. Eu nunca tinha visto nada igual. E o Bola 7 disse, este é um fuzil Ganam. Ou fuzil Garnan. O nome assim. E isso aqui em cima é uma lente telescópica. Com ela você vê longe, esconde bem este material. Devo voltar aqui em uma semana. E Bola 7 embrulhou o fuzil com a tal lente que via de longe e ele mesmo escondeu o embrulho no armário. Mas antes me disse, ela tem uma bala para ser disparada, mas está travada. Está vendo isso aqui? Isto trava e destrava o fuzil. Assim trava, assim destrava. Vou travar, viu? Está travada. E saiu depois de espiar a rua. E não demorou muito, acho que 2 ou 3 dias, e me disseram que o Bola 7 havia sido morto pela polícia. E então de noite eu fui no armário, tirei o fuzil de dentro do embrulho e olhei pela lente a casa toda acesa de um rico filho da puta. E levei um susto. Eu vi a cara das pessoas, as roupas das mulheres, os garçons servindo todo tipo de bebida, umas claras, outras escuras, em todo tipo de copo, uns compridos, outros redondões, outros pequenos, e os ricos riam. Rico riu o tempo todo. Então eu pensei, vou matar o filho da puta desses. O certo seria o dono da casa, mas eu não sabia quem era o dono da casa. Então eu escolhi um gordo. O cara é gordo porque come muito. Da mesma forma que eu sou magro porque passo fome. Então, conforme o Bola 7 ensinou, eu destravei a arma e mirei no gordo. E apertei o gatilho e atirei. E o gordo caiu no chão. E todos os ricos começaram a correr de um lado para o outro. Não sabiam de onde vinha a morte. De onde a morte tinha atacado. E eu fiquei no escuro, olhando pela lente. Sempre pensei que a felicidade não existia, mas a felicidade existe. E eu estava feliz. Então, vamos por partes, igual o Jack. É o seguinte. Primeiro, a questão da casa. Que a casa é muito, tipo, igual ele. Ele fala dele próprio, então, assim... do personagem, né? Então, essa projeção... E isso eu queria até falar... que existe, então, e isso vocês provavelmente já sabem, porque essa é uma discussão muito recorrente quando a gente se fala do romantismo, da projeção do sujeito, do sentimento do sujeito no espaço. Então, eu vou ler com vocês um trechinho dos Sofrimentos do Jovem Werther mais para frente, mas nos Sofrimentos do Jovem Werther, por exemplo, quando ele descobre que a Carlota vai se casar com o outro moço, e aí ele fica irritado e descontrolado, acho que eu citei isso na aula passada, o tempo em volta dele troveja, e ele fica desassossegado, e todas essas coisas. E aqui vai mais ou menos nesse sentido, porque a partir do momento que esse sujeito, ele não é uma casa, ele não é nem dele a casa, é uma casa alugada, então nem ele pertence a ele, e essa projeção do sujeito no ambiente que ele está inserido é muito importante e faz muito sentido. Então, assim, é uma casa que não é dele, minha casa porra nenhuma, meu barraco. Nem meu barraco eu alugo essa merda.
Então, assim, ele tá falando, então, que nada pertence. Ele, o personagem que narra, né, o narrador. Pensando nesse olhar, isso se volta para a questão do subjetivo, lembra? O romântico vê as coisas e o mundo sobre o próprio crivo. Então ele já fica bravo. Por quê? Porque fica lá no alto do morro, em uma condição específica, e a casa dos bacanas todas iluminadas. Então ele olha, ele tá no escuro. Se a casa dos bacanas e ele tá fazendo esse contraste, e em que ele nem enxerga, a dele não tem luz. E aí ele joga pedras nas casas, mas as pedras não chegam lá, ele não alcança. E isso dentro do ambiente especial. Então vamos lá. Qual que é o espaço desse conto? O espaço desse conto é o barraco, o morro. E é um morro alto, no alto do morro, que lá embaixo tem um bairro nobre, o bairro rico. Pensando nesse quesito, só essa dicotomia já fala bastante sobre a questão do contemporâneo. Porque, embora isso tivesse uma divisão muito palpável quando nasce o romantismo, essa divisão ainda continua existindo de uma forma muito forte, de uma forma muito expressiva. Hoje em dia acaba se agravando, porque agora a gente sempre acha que não existe, tá aqui, né? Cheirando o nosso cangote. E aí, se a gente for pensar ainda mais sobre isso, não importa o que ele faça, o espaço diz isso. Então, ele joga pedra e as pedras não chegam lá de cima. Então, ele tá lá em cima, e mesmo assim as pedras não chegam onde ele quer jogar. Porque ele é raquítico, ele sempre comeu mal, tem tudo isso. Outro espaço que fala muito sobre o personagem é a questão do abrigo. Que no abrigo ele tomava uma espécie de sopa de massa. Então, naquele espaço em que ele foi abandonado, e aí fala também sobre essa questão dele estar lá em cima, de não atingir e de se sentir desabrigado mesmo estando no abrigo, porque ele nunca teve um acolhimento subjetivo de mãe e de cuidado. Então, assim, mesmo assim, ele é uma pessoa que não teve, que tem a ficha limpa, e que os homens não colam lá em cima, não vão até onde ele tá. Os homens que eles estão falando são os tiras, né? São os policiais. E nesse caso também tem o ambiente do armário, onde esconde aquilo que é o desejo dele de vingança, que ambienta esse desejo dele de vingança, onde ele esconde aquilo que possibilita que ele atinja lá embaixo. Então fica escondido no armário. E aí quando o Bola 7, que é uma figura que o amedronta, se a gente for olhar aqui na construção da relação dele com esse personagem, quando ele pensa nele, ele pensa que ele é bom no sinuca, e aí que ele é bom no sinuca, ele não sabe os valores, e aí ele já treme, porque ele é um perna de pau, e aí ele me fode em copas. Ele se fode em copas. Então, é sempre uma relação de poder que esse Bola 7 estabelece sobre esse personagem. Tem outro conto do Fonseca que chamou Os Pobres, Os Ricos, Os Pretos e a Barriga, que também é com esse personagem, parece que é uma continuação desse conto aqui. É legal essas relações, mas isso é outra história. E aí ele esconde isso no armário. E aí quando o Bola 7 morre, quando os tiras matam o Bola 7, os policiais matam o Bola 7, aí ele tira esse fuzil, ele tira esse desejo de vingança do armário, porque ele não é mais subordinado a ninguém, ele já tá com ódio, porque é aquilo que ele não é capaz de controlar, ele tira aquilo do armário, ele tira aquilo do lugar onde se esconde aqui, essa raiva, e isso dá para ele uma questão de poder. A partir do momento que ele sai e que ele enxerga, a capacidade dele de enxergar. Aqui, ó, vou repetir. Olhei pela lente a casa acesa de um rico filho da puta, eu levei um susto. Eu vi a cara das pessoas, as roupas das mulheres, os garçons servindo todo tipo de bebida, e ele especifica as bebidas. E é muito interessante que, a partir do momento que ele enxerga, ele se vinga. E é esse enxergar, essa capacidade de olhar lá para baixo, de um lugar em que as pedras não atingiam,
e que a vingança dele e o ódio dele não conseguia chegar, ele não conseguia atingir, ele vai no armário, olha pela lente, tira do armário, olha pela lente e aí ele enxerga. Quando ele enxerga, ele se vinga. Então eu não sabia quem era o dono da casa, então eu escolhia um alvo que me agredia mais do que os outros. Mas eu não sabia quem era o dono da casa, então eu escolhi um gordo. O cara é gordo porque come muito, da mesma forma que eu sou magro porque passo fome. Então, conforme o Bola 7 me ensinou, eu destravei a arma e mirei no gordo e apertei o gatilho. Então, a partir do momento que ele enxerga, ele se vinga. E ele se vinga daquele que tem mais poder e exerce mais violência sobre ele. Então, e além disso, quando ele vê todo mundo correndo lá embaixo, parecendo barata morta, né? Parecendo formiga que a gente tira do caminho, na verdade. Que eles não sabem onde a morte tinha atacado. E aí ele continuava no escuro, olhando pela lente, lá de cima, onde ele não era enxergado. Onde ele podia estar escondido, mas agora ele enxergava, aquela vingança dele fazia sentido. E eles não sabiam de onde a morte tinha vindo. E eu sempre pensei que felicidade não existia, mas a felicidade existia. E eu estava feliz. Então ele estava feliz por essa vingança. Pensando agora nessa questão do ambiente, eu vou ter que parar de compartilhar isso. Pensando agora nessa questão de ambientação. O que isso relaciona com a questão de valor? Primeiro, existe dentro da produção do Fonseca, eu acho que deu para perceber pela forma que eu tive que ler, que me faltou até ar. Não tem ponto final. Tem eu acho, ou 2 pontos finais, vou confirmar daqui a pouco. Só um minutinho. Isso. Tem 2 pontos finais. Tem 2 pontos finais no conto inteiro. E só vírgula. Então é uma urgência, é uma necessidade, é algo que move de alguma forma. E isso, mesmo que não seja a característica espacial, ele se volta muito para essa questão de valor da construção escrita. O Rubem Fonseca sempre teve, e dentro de tudo que eu já li dele, uma construção muito cuidadosa linguística, falando de forma estética, né? Esteticamente muito cuidadosa com aquilo que ele estava expressando. Então, a falta de vírgula diz muito sobre a questão de originalidade e genialidade da questão de valor. Mas agora eu quero voltar para dentro da narrativa e discutir algumas coisas que existem ali dentro. Ele não se volta nesse conto sobre amor, Deus ou nação. Mas ele se volta para a questão do contemporâneo, de enxergar no escuro. Sempre que eu penso no contemporâneo, isso é uma coisa bem pessoal, na verdade. Eu lembro muito de uma frase do Bertolt Brecht, que ele fala que existem aqueles que vivem na luz, e existem aqueles que vivem na escuridão, e aqueles que vivem na luz estão fora de vista. O que significa isso? Assim, quando eu penso em contemporâneo, eu penso nisso. Que aquele que está dentro da luz, ele é incapaz de ver quem está fora. Mas aquele que está fora enxerga quem está na luz. Tanto que a gente vai ver a gente no espelho, tá tudo escuro, a gente tem que virar a lanterna pra gente, em vez de virar a lanterna pro espelho. Significa mais ou menos essa conjunção. Mas pensando nisso, assim, nesse contemporâneo, nessa construção, o espaço desse conto se volta para uma representação que reafirma, que legitima e que constrói tanto o interior desse personagem, esse projeto de uma forma exímia, eu acredito, porque a casa não é dele, o armário é onde esconde a vingança dele. São relações muito, muito internas e muito pessoais dessa característica romântica, dessa projeção, né? Isso vai também em relação ao emocional. A busca dele de vingança o deixa feliz, porque ele achou que felicidade não existisse. E é muito egocêntrico. Ele se volta muito para a forma como ele enxerga o mundo, e como o mundo é narrado por ele, que essa é uma coisa que precisa ser discutida minimamente aqui. O conto, ele é focalizado em primeira pessoa. A gente o vê com foco no ponto de vista desse personagem que não tem nome. E é muito importante essa dicotomia que é criada. Então, lá em cima é escuro, onde ele pode se esconder, e lá embaixo está sempre iluminado, lá em cima eles estão passando fome. É sempre essa dicotomia espacial
que cria essa divisão e legitima a violência nesse espaço. E aí eu não tenho como falar disso sem falar sobre a violência, porque eu tô falando de Fonseca, né? E se a gente for pensando nesse sentido, por exemplo, isso entra numa proposição do Jaime Ginsberg, professor na USP, que ele fala no Literatura, Violência, se eu não me engano, que é de 2018, que fala sobre existem 3 tipos de violência, que é a violência explícita, a violência estrutural e a violência simbólica. A violência explícita é aquela que a gente vê quem socou, por exemplo, quem agrediu, quem recebeu um soco. Quem agrediu, quem recebeu o soco. Quem fez a agressão, quem recebeu. A estrutural é aquela que a gente só vê quem recebe, a gente não vê quem dá, quem soca. E a subjetiva é que a gente nem faz ideia de quem faz o quê. Ela legitima todas as outras. E essa dicotomia, essa violência que acontece com esse sujeito, que não tem nome, que está sempre com pressa, e que precisa se sentir vingado para se sentir feliz, dentro de um espaço que demonstra o cima e o baixo, o escuro e o iluminado. Essa construção dicotômica, o dentro do armário e fora do armário. Essa construção dicotômica do espaço, ela legitima essa configuração também muito explícita do romantismo, de estar revoltado, de se sentir revoltado, porque a violência, a simbólica tá ali, né, cheirando cangote. Então esse sujeito tá sempre, a estrutural e a simbólica, ela tá sempre existindo ali de alguma forma. E ela tem poder e ela tem legitimidade naquele espaço. E por isso existe essa revolta de alguma forma. Pensando ainda nessa questão do espaço, tem uma especificidade que eu grifei, inclusive, que é que os homens não dão as caras ali. Por quê? Porque ele é raquítico, porque ele é pequeno, porque ele não tem o poder, por exemplo, que o Bola 7 tem. E porque ele fica na dele. A não ser quando ele faz no escuro, num ambiente fechado lá em cima, em que ninguém sabe que foi ele. Então essa resposta oculta que acontece tem muito a ver, por exemplo, com a casa, que não é dele, que ele não é dele, com a falta de um nome, porque lembra que o Eric falou, eu não lembro se foi Isha, eu não lembro se foi aqui ou se foi na outra disciplina, mas o nome, ele dá uma instância de existência às coisas. As coisas existem através de um nome. E pensando mais ou menos nesse sentido, por exemplo, esse sujeito que não tem nome, a violência que é exercida em cima dele é tão alta que ele não existe. A casa não é dele, ele não é dele. E isso chega num ponto tão alto que nem ele é procurado pelos tiras, né? Ele não corre o risco de ser morto. É onde vai esconder as coisas. É com ele. Porque é seguro. Porque ele não é nada. Então essas construções espaciais, elas acabam criando um crivo mais específico de construção de ambiente, de construção dessa narrativa, que é incrível e muito bem feita, com uma crítica de um engajamento muito, muito válido, assim, e aqui eu estou saindo um pouco da proposição da discussão, mas desde a questão do engajamento, de mostrar o nível de violência, da pressa, até o não ter nome e não ter colo de mãe, não ter origem. Assim, o Fonseca mergulhou, e aí eu tô usando Fonseca naquela questão de autor, do Foucault, de que é um conceito, o autor, nesse caso, é um conceito, autor, e não o José Rubens Fonseca, isso já foi discutido com vocês, é claro. Mas esse escritor, esse autor, né, ele mergulha a pena no escuro do presente e se expressa de alguma forma muito válida, e o espaço desse conto, pequenininho, esse conto não tem nem 2 páginas, naquele livro petitinho, que é o Amálgama, petitinho que ele tem 15 por 10, 10 por 15. E então,
essa construção espacial auxilia, legitima e torna isso o mais próximo possível da revolta e da melancolia, que são características essencialmente românticas. Esse é o meu argumento. Espero que eu tenha convencido vocês que o Rubem Fonseca é contemporâneo, e além de ser contemporâneo, ele é romântico. Não romântico de apaixonadinho, mas romântico de um ideal que perpetua até hoje, de acordo com o Cândido. E a partir disso, eu gostaria de agradecer o tempo de vocês, a atenção de vocês para essas nossas microaulas. É muito importante para mim, eu suponho que para o Eric e para o professor Wellington, que a gente possa, mesmo no período que a gente está enfrentando, ter partilhado esse tempo de troca, da forma como está acontecendo. E eu agradeço a paciência, a compreensão e agradeço por vocês terem acompanhado a gente. Até mais. Qualquer coisa, estamos aí. Tchau.